Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Estamos continuando aqui com questões enviadas pelos inscritos do canal. A questão agora fala o seguinte: ó, no circuito a seguir, o resistor R1 possui 12 ohms. Aqui eu tenho o resistor R1 e ele possui 12 ohms. E consiste de um condutor de comprimento L. Então aqui, ó, o comprimento do condutor que foi fabricado, né, esse resistor R1, chamado de L. E diâmetro D. E então o diâmetro dele não tem valores numéricos, mas eu digo que o diâmetro dele é D. A resistência R2, né, que eu tenho a resistência R2, é feita do mesmo material. Então, o material do resistor R1 é igual ao material do resistor R2. Mas possui o dobro do diâmetro quando comparado com o resistor R1. Então aqui o diâmetro dele é 2D. E o dobro do comprimento, ou seja, também 2L quando comparado ao resistor R1. E a fonte de alimentação, então aqui eu tenho o valor da fonte, que é igual a 12 volts. Qual o valor da corrente I no circuito mostrado? Então eu quero saber qual o valor da corrente I. Essa corrente aqui, ó. Então eu vejo que tem o nó, tem a corrente total que chega aqui, ela divide em duas correntes. Essa corrente aqui eu vou chamar de linha e a corrente do outro lado de saída vai ser o I. Esse cara aqui é o I total. Então minha corrente total vai ser o somatório de I linha mais I. Então, para achar o valor de I, eu tenho que achar o valor de linha e também do I total. Beleza. Achando aqui o valor da corrente total, também eu consigo saber os valores aqui das correntes pelo divisor de corrente. Mas vamos lá. Quando eu falo aqui de diâmetro, comprimento, eu estou falando da segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm diz o seguinte, ó: resistência do material é igual a sua resistividade multiplicado pelo comprimento sobre a área. Beleza? Veja aqui. No nosso caso aqui, dado a área, né? A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Já não tenho o raio, né, do meu elemento, mas eu tenho o diâmetro. O diâmetro então o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Eu mantenho ao quadrado, então eu mantenho aqui a forma que eu vou utilizar. Essa aqui, a fórmula π multiplicado por diâmetro dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Então vamos lá. Eu sei que os materiais são iguais, então o valor da resistividade do material do resistor R1 é igual ao valor da resistividade do resistor R2. Colocando em evidência aqui, né, a resistividade. Então aqui vou deixar em evidência a resistividade. Ó, colocando em evidência a resistividade, eu vou ter resistência vezes a área dividido pelo seu comprimento. Então vamos lá. Agora é só substituir aqui, né? Resistência R1 é igual à área do resistor R1. Então a área é igual a, colocar ali, π d sobre 2 ao quadrado. Beleza. Dividido pelo comprimento. O comprimento é L. Agora para resistência 2, né?
Na resistência 2, eu tenho o valor R2. Não sei qual é o valor da resistência. A área vai ser dada por π. Agora, o diâmetro é 2, né? O diâmetro é 2D, não é mais D, é 2D. Então, da fórmula ao quadrado sobre 2. E tudo isso é dividido pelo comprimento. O comprimento do resistor R2 é 2L. 2L. Certo, já estamos saindo com a questão. R1 vai ser... Então, vou fazer logo essa potência, né? Π. D sobre 2 ao quadrado. Vai ficar D ao quadrado sobre 4 igual a L. E aqui eu tenho R2, π, 2D ao quadrado é 4D ao quadrado, 2 ao quadrado é 4 sobre 2L. Beleza. Continuando aqui, vou continuar aqui com outra cor. E agora eu tenho tudo isso, todos esses cálculos estão sendo para me colocar em evidência o R2, né? Então, colocando em evidência R2, explicando cruzado e deixando o R2 em evidência, eu vou ter R1, aqui R1, multiplicado por π d ao quadrado sobre 4, correto? Vezes 2L, vezes, ficar cruzado, né? Vezes 2L. Tudo isso, ó, dividido para R2, que eu já tenho aqui, né? Então eu só vou ter π 4d ao quadrado sobre 4, que eu multipliquei cruzando aqui, ó, vezes L, multiplicado por L. Porque eu consigo cortar, ó, quem tem elementos iguais. Olha, vamos ver aqui, ó, elementos iguais. Eu corto, ó, dividido L por L, vai dar 1. Veja aqui que eu tenho d ao quadrado sobre 4 d ao quadrado. Então aqui, ó, se eu cortar d ao quadrado sobre 4, eu corto com d ao quadrado sobre 4. E fica só o número 4. Π com π. Então eu vou ter novos valores, né? Vou ter novos valores aqui, ó. Esse aqui é R1, né? Então eu vou ter R2 é igual a R1. Cortei, só sobrou 1 vezes 2. Dividido por, ó, sobrou só apenas o número 4. Cortei π com π, cortei d ao quadrado sobre 4 com d ao quadrado sobre 4 e cortei L com L. Ou seja, ficou só o número 4. Agora eu vou substituir R1. O valor de R1, galera, 12 ohms. 12 vezes 2 dividido para 4. Podia simplificar aqui já, né? Mas eu vou fazer logo a divisão. R2 é 2 vezes 12. Tem o resultado que é 24 dividido para 4. 24 dividido para 4 tem o valor de 6 ohms.
Quem é 6 ohms aqui? 6 ohms é justamente aqui o valor do resistor R2. 6 ohms. Acabou a questão? Ainda não acabou. Então qual é o circuito que eu vou ter? Ó, eu vou desenhar aqui para vocês o circuito que eu vou ter. Voltando aqui para tensão, ou fonte de tensão. Eu tenho dois resistores em paralelo, né? R1 e R2. Aqui, ó. R1. R1 que tem o valor de 12 ohms. E aqui eu tenho o R2. O R2, que agora eu já sei o valor dele. É 6 ohms. Então agora tá o pulo do gato. Ó, se eu sair aqui, corrente total, né? Corrente total, vou chamar de IT, que tem um nó. E eu vou ter essa corrente que eu vou chamar de I linha. E eu tenho uma segunda corrente que vai passar pelo resistor R2, que eu vou chamar de I, que é justamente a corrente que eu quero, né? Corrente I. Então, ainda não acabou, né? A nossa questão, porque eu quero achar. Vamos achar aqui a corrente total logo. Corrente total. Aqui. Corrente total é o paralelo aqui, ó, do resistor R1 com o resistor R2. Então, eu vou ter aqui, ó. Tem uma resistência. Tem uma resistência equivalente, né? Para o meu circuito ficar aqui, ó, desse formato. Fonte de tensão que é 12 volts e a resistência é equivalente total ali do meu circuito que eu vou fazer do paralelo. Então a resistência equivalente total vai ser paralelo, né? Produto pela soma R1 vezes R2, R1 mais R2. E aqui tem os valores, né? R1 é igual a 12, só substituindo, né? R2, 6. 12 mais 6. Agora tá fácil. 12 vezes 6, 6 vezes 2, 12. Vai 1, 6 vezes 6 com 1, 7. 72. Dividido para 18. 72 dividido para 18. 8 vezes 4, 32. 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 4 ohms. A resistência equivalente total é igual a 4 ohms. E assim eu consigo calcular o valor da resistência da corrente total. Que eu consigo achar o valor da corrente total. A corrente total, lei de Ohm, né? Aplicação da lei de Ohm, tensão sobre resistência. Seria a resistência equivalente. Tensão da fonte 12, resistência equivalente total 4. Então aqui a corrente é igual a 3 amperes. Corrente total é igual a 3 amperes. Acabou a questão? Ainda não acabou. Aí, lembra que eu fiz aqui, ó? IT é igual a I linha mais I. Então aqui, ó, eu já achei a corrente total. Eu quero saber quem é I. Vai ser fácil fazer agora pelo divisor de corrente, né? Já tenho a corrente total. Corrente total é 3. Divisor de corrente vai ser mais tranquilo. Vamos ver como é que fica o divisor de corrente. Vamos fazer juntos aqui. Pelo divisor de corrente. Pegar aqui.
A corrente que eu quero, né? É a corrente I. Corrente I, que é igual a corrente total multiplicado pela resistência do resistor onde não passa. Então, assim, já que eu quero a corrente I, ela passa pelo resistor R2. Então, eu vou colocar a corrente R1, que seria a outra, R1 mais R2. E agora eu tenho corrente total, então I, na verdade I, né? Que é a corrente que eu quero saber, a corrente que passa pelo resistor R2 é igual a corrente total, que é 3, multiplicado pelo resistor R1. Resistor R1 é igual a 12. R1 mais R2. Então, R2 é 6, R1 é 12. Então, 12 mais 6, 18. E aqui eu vou ter aí, ó, 3 vezes 12, 36, né? 3 vezes 2, 6, 3, 1, 3, 36, dividido por 18. Então, a corrente I, 36 dividido por 18, 2 amperes. Então, 2 amperes será a corrente que circula aqui, ó, no resistor R2, que é justamente a corrente I. 2 amperes. Se aqui a corrente total é 3 amperes, logo a corrente que circula em IT é igual a 1 ampere. Beleza, galera? Olha aí, questão bem chatinha, né? Muita matemática. Claro que a parte de elétrica ali de transformações ali na lei de Ohm e também divisor de corrente, eu ainda vou ter que também saber, mas ali o que vai diferenciar vai ser a álgebra, né? A matemática. Então, é o valor, ó, é o valor da corrente e beleza, galera? Aguardo por vocês na próxima questão.